Todos nós desejamos poder, às vezes, ver o futuro. Agora, graças aos dados mais recentes da missão Gaia de mapeamento estelar da ESA, os astrônomos podem fazer exatamente isso com o Sol. Ao identificar com precisão estrelas de massa e composição semelhantes, eles podem ver como o nosso Sol evoluirá no futuro. E este trabalho vai muito além de um pouco de clarividência astrofísica. Não é feitiçaria, é tecnologia. Estrelas são esferas magnetizadas de plasma, conhecido como quarto estado da matéria. Elas são tão quentes que os elétrons são arrancados dos átomos, formando um gás ionizado e superaquecido, mantidos unidos por sua própria gravidade. Grande parte do conhecimento sobre estrela vem das observações diretas da estrela mais próxima da Terra, o nosso Sol. A vida de uma estrela é uma luta constante contra o efeito da gravidade, que trabalha constantemente para tentar causar o colapso da estrela. O núcleo da estrela, no entanto, é muito quente, o que cria pressão dentro do gás. Essa pressão neutraliza o efeito da gravidade, colocando a estrela no que chamamos de equilíbrio hidrostático. Uma estrela está bem, desde que ela tenha esse equilíbrio entre a gravidade tentando comprimi-la e o processo de fusão nuclear que faz com que ela se expanda. O terceiro grande lançamento de dados de Gaia, DR3, foi tornado público em 13 de junho de 2022. Um dos principais produtos resultantes desse lançamento foi um banco de dados das propriedades intrínsecas de centenas de milhões de estrelas. Esses parâmetros incluem quão quentes elas são, quão grandes e quais massas elas contêm. O Gaia faz leituras excepcionalmente precisas do brilho aparente de estrelas vista da Terra e de suas cores. Transformar essas características observacionais básicas nas propriedades intrínsecas de uma estrela é um trabalho meticuloso. Uma equipe francesa, juntamente com colaboradores da Unidade de Coordenação 8 da Missão Gaia, são responsáveis por este trabalho pioneiro de extrair tais parâmetros astrofísicos dos dados coletados do Gaia. Todo esse avanço se deve aos esforços de astrônomos do final do século XIX e início do século XX em classificar o aparecimento de linhas espectrais, linhas escuras que aparecem no arco-íris, produzido quando a luz de uma estrela é dividida com um prisma. N. Jump Cannon desenvolveu uma sequência de classificação espectral que ordenava as estrelas de acordo com a força dessas linhas espectrais. Posteriormente, descobriu-se que essa ordem estava diretamente relacionada à temperatura das estrelas. Antoine Maury fez uma classificação separada com base na largura de certas linhas espectrais. Mais tarde, descobriu-se que isso estava relacionado à luminosidade e à idade de uma estrela. A correlação dessas duas propriedades permitiu que todas as estrelas do universo sejam compreendidas em um único diagrama. Conhecido como o diagrama de Hertzsprung-Russell, tornou-se um dos pilares da astrofísica. Concebido de forma independente em 1911 e em 1913 um diagrama HR descreve a luminosidade intrínseca de uma estrela contra sua temperatura de superfície efetiva. Ao fazê-lo, revela como as estrelas evoluem ao longo dos seus longos ciclos de vida. Enquanto a massa da estrela muda relativamente pouco durante sua vida, a temperatura e o tamanho da estrela variam muito à medida que envelhece. Essas mudanças são impulsionadas pelo tipo de reações de fusão nuclear que estão ocorrendo dentro da estrela no momento. Com uma idade de cerca de 4,57 bilhões de anos, nosso Sol está atualmente em sua confortável meia-idade, fundindo hidrogênio em hélio e sendo geralmente bastante estável. Isso nem sempre será o caso. À medida que o combustível de hidrogênio se esgota em seu núcleo e as mudanças começam no processo de fusão, esperamos que ela se transforme em uma estrela gigante vermelha, diminuindo sua temperatura de superfície no processo. Exatamente como isso acontece, depende de quanta massa uma estrela contém e sua composição química. É aqui que entra o Gaia, DR3. A equipe vasculhou os dados em busca das observações estelares mais precisas que a espaçonave poderia oferecer. Eles concentraram seus esforços em estrelas que têm temperaturas de superfície entre 3.000 K a 10.000 K, porque são as estrelas de vida mais longa da galáxia e, portanto, podem revelar a história da Via Láctea. Elas também são candidatas promissoras para encontrar exoplanetas, porque são amplamente semelhantes ao Sol, que tem uma temperatura de superfície de 6.000 K. Em seguida, a equipe filtrou a amostra para mostrar apenas as estrelas que tinham a mesma massa e composição química do Sol.
Como eles permitiram que a idade fosse diferente, as estrelas que eles selecionaram acabaram traçando uma linha no diagrama HR, que representa a evolução do nosso Sol de seu passado para o seu futuro, revelando a maneira como nossa estrela varia sua temperatura e luminosidade à medida que envelhece. A partir desse trabalho, fica claro que o nosso Sol atingirá uma temperatura máxima em aproximadamente 8 bilhões de anos. Depois, esfriará e aumentará de tamanho, tornando-se uma estrela gigante vermelha por volta de 10 a 11 bilhões de anos. O Sol chegará ao final evolutivo após esta fase, quando finalmente se tornará uma anã branca opaca. Encontrar estrelas semelhantes ao Sol é essencial para entender como nos encaixamos no universo no sentido mais amplo. Abre aspas. Se não entendemos nosso próprio Sol, e há muitas coisas que não sabemos sobre ele, como podemos esperar entender todas as outras estrelas que compõem nossa maravilhosa galáxia? Fecha aspas, Orlag, um dos coordenadores da equipe. É uma fonte de alguma ironia que o Sol seja a nossa estrela mais próxima e mais estudada, mas sua proximidade nos obriga a estudá-la com telescópios e instrumentos completamente diferentes daqueles que usamos para observar as demais estrelas. Isso ocorre porque o Sol é muito mais brilhante que as outras estrelas. Ao identificar estrelas semelhantes ao Sol, mas desta vez com idades semelhantes, podemos preencher essa lacuna observacional. Para identificar esses análogos solares nos dados do Gaia, Orlag e seus colegas procuraram estrelas com temperaturas, gravidades de superfície, composições, massas e raios semelhantes ao Sol atual. Eles encontraram 5.863 estrelas que correspondiam a estes critérios. Agora que Gaia produziu uma lista de alvos, outros podem começar a investigá-los seriamente. Com o lançamento de dados 3, a instrumentação extremamente precisa do Gaia permitiu que os parâmetros estelares de mais estrelas fossem determinados com mais precisão do que nunca. E essa precisão se espalhará para muitos outros estudos. Por exemplo, conhecer as estrelas com mais precisão pode ajudar no estudo de galáxias, cuja luz é o amálgama de bilhões de estrelas individuais. Abre aspas. A missão Gaia tocou em todos os lugares da astrofísica. Fecha aspas, Orlag. Então, quase certamente, não será apenas o passado e o futuro do Sol que este trabalho ajudará a iluminar. O Sol é ilustrado em sua idade atual de cerca de 4,6 bilhões de anos. E o caminho evolutivo que seguirá, dado que as temperaturas e a luminosidade de uma estrela variam com a idade à medida que queima seu combustível. Nosso Sol atingirá uma temperatura máxima com aproximadamente 8 bilhões de anos de idade. Então, esfriará e se moverá ao longo deste diagrama enquanto também aumenta lentamente de tamanho. Torna-se uma gigante vermelha por volta dos 10 a 11 bilhões de anos de idade. Em seguida, aumenta rapidamente de tamanho. O fim da vida do Sol acontece logo depois, onde ele terminará como uma anã branca fria e opaca. Muito obrigado por ter chegado até o final. Espero que você tenha gostado. Se você não é inscrito, aproveita e já se inscreve clicando aqui embaixo. Não esqueça de deixar seu comentário aqui embaixo no vídeo, contando a sua opinião sobre este episódio, que ajuda muito no engajamento do canal. Um forte abraço e até o próximo.